No vídeo anterior, se você se recorda, nós contamos a vocês a história de corrupção de policiais civis e agora nós vamos mostrar toda a capitulação penal e a capitulação administrativo-disciplinar, né, mostrando também a estratégia de defesa para tentar a absolvição desses policiais e, alternativamente, a diminuição da pena e o que, de fato, aconteceu, né? Qual foi a pena aplicada e outros detalhes. A intenção é mostrar como funciona um processo penal e um processo disciplinar com relação ao fato e a tipificação e a aplicação da pena. Então, para quem não lembra, o caso envolveu 3 policiais civis que, com a deliberada intenção de obter vantagem ilícita, foram até uma empresa e reviraram tudo ali, né, e exigiram R$30 mil para não prender o dono e o gerente da empresa. Então, para colocar um terror psicológico ainda maior, eles chegaram a colocar as vítimas no chiqueirinho da viatura e levaram as vítimas até a porta da delegacia, reforçando o pedido anteriormente feito lá na empresa de R$30 mil. Bom, ficou pactuado que esse valor seria entregue no dia seguinte, num shopping de determinada cidade, e a corregedoria, como eu disse lá no vídeo, que vocês têm que assistir o vídeo, que é muito legal, a corregedoria prendeu 2 desses policiais. Eles eram um número de 3, prendeu 2 deles. O terceiro, que era o chefe, como consta lá na história, foi identificado depois de uma ligação telefônica azarada. Veja o vídeo principal lá para você entender a história. Então, ele foi reconhecido pela voz, ele foi reconhecido visualmente pelas vítimas e por imagens de câmera de segurança que havia nas imediações da delegacia de polícia. Mas afinal, quais crimes cometeram? Como o Ministério Público fez essa denúncia? Quais as infrações disciplinares eles se sujeitaram? Bom, primeiro temos o crime de concussão, que está no artigo 316 do Código Penal. A concussão acontece quando o funcionário público exige uma vantagem indevida. Então, preste atenção, a palavra exigir, eles não pediram, eles impuseram através de meios intimidatórios. Usaram distintivo, viatura da polícia, armas à vista, né? E o terror do chiqueirinho para exigir lá os R$30 mil. E um detalhe importante, né? Para a justiça, o crime se consumou ali mesmo, na porta da delegacia, onde o pedido foi formalizado, ou anteriormente lá na empresa, né? Esse pedido foi verbal e ali se concretizou o crime. Ou seja, o momento da exigência, o crime se consuma. A entrega do dinheiro que foi lá no shopping, conforme a história que vocês têm que ver, era só o exaurimento do crime e serviu naturalmente para comprovar a autoria e a materialidade, né? Tudo ali aconteceu à vista da polícia, né? Em segundo lugar, temos os crimes de abuso de autoridade, é a Lei 13.869 de 2019. Eles invadiram o estabelecimento comercial sem mandado, o que configura o crime do artigo 22 dessa lei, cuja pena é de 1 a 4 anos. Além disso, ao colocarem as vítimas no chiqueirinho e levarem lá para a delegacia sob ameaça de prendê-las, né, sem uma situação de flagrância, ou seja, sem haver o cometimento de crime, eles cometeram um crime de privação de liberdade legal prevista. Esse crime está previsto no artigo 9º da mesma lei, ou seja, lei de abuso de autoridade, cuja pena também é de 1 a 4 anos e multa. E como eram 3 policiais agindo juntos, todos respondem por esses crimes em concurso de pessoas, conforme o artigo 29 do Código Penal. O chefe, mesmo não tendo ido ao shopping buscar lá o dinheiro no dia combinado, comandou a ação e participou da pressão inicial e de todos os outros atos. Então ele responde junto com os demais nas mesmas capitulações. Agora então vamos para a parte que muita gente tem curiosidade. O que a defesa faria num caso desses?
com tantas provas. Então, a estratégia de uma boa defesa tem que ser dividida em duas frentes. Primeira, tentar a absolvição, como é dever da defesa, né? A defesa prima pela absolvição, e, em segundo lugar, se essa tese der errado, para a diminuição da pena, o reconhecimento de todas as questões de diminuição de pena. Então, na tentativa da absolvição, o advogado tenta atacar o reconhecimento feito na corregedoria, ou seja, reconhecimento pessoal. A defesa tenta diminuir a credibilidade desse reconhecimento, tendo havido falhas que não seguiu as regras rígidas do artigo 226 do Código de Processo Penal, ou seja, o reconhecimento não foi feito diante de outras pessoas parecidas com aquelas, ou seja, a tentativa de desmerecer esse reconhecimento. A defesa também tentaria anular a credibilidade e a forma como foram obtidas as imagens das câmeras e a prova daquela ligação telefônica também. Mas, se o juiz não comprar nenhuma dessas teses de absolvição, o que no caso aconteceu, como teria que ter acontecido, as provas eram muito contundentes, aí entra o plano B, a diminuição da pena. Então, a tese jurídica muito interessante, chamada princípio da consunção ou absorção. Nesse princípio, a defesa argumenta que os crimes de abuso de autoridade, invasão e condução das pessoas na viatura, no chiqueirinho, foram apenas meios preparatórios para o crime principal, para exigir a quantia indevida. Essa tese diz que o crime mais grave deve absorver os menos graves, para que não sejam punidos 2 vezes ou 3 vezes no mesmo contexto. Então, parece ser uma boa tese, não é mesmo? Mas, na prática, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, costuma rejeitar esse argumento. Por quê? Porque os crimes protegem coisas diferentes. A concussão protege a moralidade pública e o abuso de autoridade protege a liberdade do cidadão. Além disso, para exigir a propina, não seria, em tese, estritamente necessário jogar a vítima no chiqueirinho. Então a coisa vai apertando. Então, eles teriam, em tese, também extrapolado o meio necessário. Mesmo assim, é o dever da defesa levantar teses no sentido da tentativa de absolvição e na tentativa de diminuição da pena. E qual foi o desfecho real? Bom, considerando que não houve confissão, por que não houve confissão? Eles já disseram, eles já haviam falado bobagem lá atrás, antes da defesa tomar conta da situação. Então, não tendo havido a confissão espontânea, não houve diminuição pela confissão. A pena final, somando a concussão e os abusos de autoridade, e com as causas de diminuição e aumento, bateu marca pesada de 7 anos de reclusão. E mesmo a pena sendo menor que 8 anos, o juiz determinou o cumprimento em regime inicial fechado. E por que isso aconteceu? Porque as circunstâncias do crime foram péssimas. O uso da viatura e o terror psicológico, de colocar o cidadão no chiqueirinho, de ameaçar, de levar na porta da delegacia, ou seja, trazendo aquele terror, e extorquir 30 mil reais, fizeram o juiz levar a pena base e endurecer o regime, porque tratavam-se de policiais que deveriam estar defendendo a sociedade e usaram o cargo para interesses próprios, interesses criminosos. Então, a consequência foi devastadora para a carreira deles. O juiz decretou a perda do cargo público. Isso foi feito com base no artigo 92, inciso 1, a linha A e B do Código Penal. Esse artigo diz que o servidor perde o cargo se for condenado a uma pena maior que 1 ano por crime praticado com abuso de poder ou violação do dever com a administração pública.
ou ainda no caso da pena ser superior a 4 anos. Então, no presente caso, né, eles se enquadraram nos dois lados, né, nas duas alíneas. Mas não parou por aí. Lembra, né? Você lembra dos nossos vídeos aqui, da lição que diz que as esferas administrativa e penal são independentes. Então, na esfera administrativa, eles responderam a um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? Aplicando a lei orgânica, né, da polícia local. Como exemplificação, eu coloquei a lei do nosso estado aqui, do estado de São Paulo, a lei complementar 207 de 79. Então, eles violaram seus deveres básicos e cometeram transgressões gravíssimas. O enquadramento, além dos vários artigos, né, de menor potencial, foi enquadrado direto no artigo 75, pedir ou receber propina e praticar ato lesivo com abuso de poder. O resultado na corregedoria foi fulminante. Pena máxima de demissão a bem do serviço público, que é a mais grave. Então, independentemente da decretação da perda do cargo público pela sentença penal, a decisão administrativa de demissão a bem do serviço público foi decretada. E ela é decretada por quê? Porque mesmo que a decisão criminal seja modificada de alguma forma, fica valendo a decisão disciplinar para efeito de demissão. O resumo da ópera é: por causa de uma atitude impensada, uma carreira, aliás, 3 carreiras, né? Mas no caso do policial mais antigo, uma carreira de 30 anos, às vésperas, há meses da aposentadoria, foi completamente destruída, né? O Estado rompeu o vínculo de confiança de forma irreversível, além de todas as sequelas que ocorreram com esse policial mais antigo, que você não pode perder lá no vídeo anterior, o vídeo que nós falamos, né, da pena de corrupção, o vídeo passado, que nós vamos deixar o link aqui embaixo também para você assistir. Então, é assim que funciona o xadrez jurídico e o peso da lei num caso complexo como esse. Se você gostou da análise detalhada e quer entender mais sobre direito disciplinar e o direito penal, como eles funcionam na prática, deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal e dando um like também aqui nesse vídeo. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade.